Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar esse assunto importantíssimo do nosso cotidiano escolar e do nosso cotidiano, porque nós vamos falar hoje de taxa efetiva, taxa nominal. Professor, como é que é isso aí? Capitalização mensal. Então vamos pensar assim, ó. É um exercício específico que ele vai falar para você o seguinte, olha, qual é a taxa efetiva anual de um investimento de 30% ao ano com capitalização mensal? Peraí, professor, volta. Então você vai escrever, existe um investimento a uma taxa nominal de 30% ao ano, com capitalização mensal. Então sempre que ele falar que é uma taxa nominal, ele vai dar um complemento de capitalização mensal, ou trimestral, ou semestral. Nós vamos trabalhar aqui com a taxa nominal anual, com capitalização mensal. O que significa isso? Significa o seguinte, olha. Quanto você vai ganhar efetivamente? Vamos pensar assim, se eu colocar 100 reais, cada 100 reais de investimento, se fosse 30% ao ano simples, como nós já fizemos, né, no exercício anterior, o montante seria 130, certo? Então, mas o que acontece com a capitalização mensal? Vamos pensar assim, que é um artifício aí que vai fazer com que você ganhe um pouco mais do que 30. Aparentemente você ganha 30. Então olha o que vai acontecer. Então é o único momento aqui em finanças que você vai poder aí dividir aqui no nosso exercício a taxa. Então, olha só, montante, eu não sei, certo? Como assim não sabe, professor? Nós vamos calcular o montante. Mas ele não quer saber a taxa efetiva? Sim. Mas lembra, olha, se eu ganho 30% ao ano, já está dizendo a taxa, seria 30%. Então, eu ganharia o quê? 130, montante 130, certo? É o capital mais juros. Mas esse truque, entre aspas, aqui, ó, de capitalização mensal, você vai fazer o quê? Vamos pensar assim, ó, capital, 100 reais, vezes 1 mais 0,30. Tá, o que significa a capitalização mensal? Significa o seguinte, olha, transforme a taxa de ano para mês. Então um ano são quantos meses? 12. Então eu vou dividir a taxa aqui por 12. Olha só. Mas professor, vai ficar um ano investido. Um ano. Um ano são quantos meses? 12 meses. Então você eleva a 12. Esse cálculo de dividir a taxa por 12 e elevar a 12 vai fazer com que essa taxa fique um pouco maior do que 30. Maior quanto? Vamos calcular. Então, olha só, professor, mas como é que eu resolvo isso daqui? Então eu sempre digo com meus alunos o seguinte, que uma expressão matemática é igual ao casamento. Por que o casamento? Para eliminar, para dar certo, tem que eliminar os parentes, certo? Então é uma brincadeirinha aí, meio sem graça, mas tá aqui. Então olha só, o que eu tenho que fazer? 0,30 dividido por 12. Então eu vou colocar ponto 30 dividido por 12. Eu não vou escrever esse valor, eu vou pegar aqui, ó, mais 1. Então mais 1. E vou pegar isso aqui e vou elevar a 12. Então aqui eu estou elevando a 12, certo? E o resultado eu faço vezes o capital. Então, olha só quanto deu. 134,49. Aí eu te pergunto o seguinte, espera aí, professor, mas não era 30%? Sim, mas é uma taxa nominal ou aparente. Quando envolve capitalização mensal, olha só, qual foi os juros aqui em dinheiro? R$ 34,49. Mas quanto você investiu? R$ 100. Então qual é a taxa efetiva? 34,49% ao ano, certo pessoal? Então você já sabe que é anual. Então a taxa efetiva, ela quando você divide a porcentagem por 12 e eleva a 12, fazendo com que o montante seja maior efetivamente do que 30 nominalmente. Essa é a brincadeira, tá legal? Professor, então, se fosse 40% ao ano com capitalização mensal, então, vou pegar aqui 0,40, dividir por 12 e elevar a 12. Mas se eu ficar durante 2 anos, você divide por 12 e eleva a 24, que é o tempo de investimento. Combinado? Um beijo para você. Obrigado pelo carinho. Estaremos aqui nas próximas aulas aí discutindo outros exercícios para que você possa ficar seguro e fazer um bom negócio. Legal? Conte conosco. Estamos aqui para ajudar você a melhorar o seu desempenho na escola. Tchau!